Eu vou para um motel com o meu chefe hoje à noite. Ele vai me dar 10 mil reais na hora e ainda dobrar o meu bônus mensal. É um plano perfeito, não é? Com esse dinheiro, a gente quita o carro e as contas atrasadas. Eu finalmente encontrei a solução para as nossas dívidas. Mas o meu marido preferiu o divórcio do que aceitar o meu sacrifício. Eu só não esperava que, em vez de me agradecer por salvar nossa família, ele começaria a fazer as malas. Eu sinceramente não entendo por que o meu marido está fazendo tanto drama, sendo que eu acabei de salvar o nosso futuro financeiro. O que são 2 horas da minha noite perto de um ano de contas pagas? Eu achei que ele fosse me dar um beijo e agradecer por eu ser tão dedicada à nossa família, mas ele teve a audácia de me chamar de traidora. Quando o Gustavo foi demitido, eu não fiquei sentada chorando. Eu fui empreendedora. Eu não sou uma vilã, eu sou uma mulher prática. O Gustavo sempre foi o porto seguro da casa, o engenheiro brilhante que trazia o sustento grosso. Mas quando aquela carta de demissão chegou, parecia que o teto tinha desabado. Vocês precisam entender o cenário. No primeiro mês, a gente até que se virou, ele tinha a rescisão, e a gente foi queimando o que tinha, acreditando que um homem com o currículo dele estaria empregado em semanas. Mas o mercado é cruel, e a depressão dele foi pior ainda. Ver o Gustavo jogado naquele sofá, com o olhar perdido, sem forças nem para abrir o LinkedIn. Mas o que mais me preocupava eram os boletos. A gente tinha um padrão de vida alto. Morar em bairro bom, carro do ano, academia cara. E, de repente, o seguro-desemprego dele travou no sistema. Foi o caos. As nossas contas fixas sozinhas já eram 3 vezes maiores que o meu salário. No segundo mês, a luz veio com aviso de corte. No terceiro, a fatura do cartão de crédito parecia um monstro querendo me engolir. E a pressão não vinha só dos bancos. Tinha a dona Cecília, a mãe dele. Aquela mulher nunca gostou de mim e não perdia uma chance de alfinetar. Ela ia lá em casa, abria a nossa geladeira e dizia: "Nossa, Carolina, meu filho sempre deu do bom e do melhor para você. E agora que ele precisa, é isso que você oferece? Ovos e arroz?" Aquilo fervia o meu sangue. Eu trabalhava o dia todo e ainda tinha que ouvir que não era mulher o suficiente para segurar as pontas. Foi aí que o senhor Antônio entrou na jogada. Ele é o dono da empresa onde trabalho. Sendo sincera, eu sempre detestei o jeito dele. Um homem que não conhece a palavra limite, sempre com aquelas mãos pesadas nos meus ombros. Comentários sobre o meu perfume. Olhares que pareciam me despir no meio da reunião. Eu sempre me esquivei, sempre fui uma esposa fiel. Mas o senhor Antônio não é bobo. Ele sentiu o cheiro do meu desespero. Em uma tarde, ele me chamou na sala dele para revisar um contrato e, do nada, perguntou como o Gustavo estava. Eu, num momento de fraqueza, deixei escapar que as coisas estavam difíceis. Ele deu aquele sorriso de lado, abriu a gaveta e tirou um maço de notas de 100 reais, só para eu ver. Ele disse: "Carolina, uma mulher como você não deveria se preocupar com a conta de luz. Eu posso resolver todos os seus problemas em uma única noite. 10 mil reais na sua mão agora e um bônus fixo no seu salário daqui para frente. Mas com a condição de você ficar comigo uma noite. Fazer tudo o que eu quiser. É só um encontro. O que vale mais? O seu orgulho ou a sua dignidade de ter uma casa farta de novo?" Eu olhei para aquele dinheiro e vi a solução para tudo. Vi o carro quitado, a geladeira cheia, o sorriso do Gustavo voltando porque ele não teria mais que se sentir um fracassado. Eu pensei: se eu amo meu marido, eu tenho que ser capaz de fazer qualquer coisa por ele, certo? Para mim, aquilo não era traição. Era um plano de negócios. Era um investimento. Eu ia trocar algumas horas de desconforto pelo alívio de um ano inteiro. Eu só precisava que o Gustavo entendesse que eu estava fazendo o trabalho sujo para que a gente pudesse voltar a brilhar. Mas, pelo visto, as pessoas preferem a pobreza à inteligência emocional, não é mesmo? Pelo menos eu penso assim. Eu preparei tudo com muito carinho. Fiz aquele jantar que o Gustavo adora. Arrumei a mesa, eu sentia que tinha descoberto o pote de ouro no fim do arco-íris e não via a hora de compartilhar a boa nova com o meu marido. Eu olhava para ele, ali sentado, com aquela cara de derrotado que ele carregava há meses, e pensava: calma, meu amor. A sua salvadora chegou. Esperamos o prato principal e, com a naturalidade de quem comenta sobre a previsão do tempo ou sobre um novo plano de internet, eu soltei a bomba. Amor, tenho uma notícia maravilhosa. Consegui um investimento externo para a gente se reerguer financeiramente até você se estabilizar. Sabe o senhor Antônio? Então nós fechamos um acordo. Eu vou passar apenas uma noite com ele. Uma coisa rápida, em um motel aqui perto. E em troca ele vai me pagar 10 mil reais em espécie, na hora. E não para por aí.
Ele vai dobrar o meu salário e me dar um pacote de benefícios que a gente nunca sonhou. Não é incrível? O Gustavo parou de mastigar. O garfo dele travou no meio do caminho e ele ficou me encarando, como se eu tivesse acabado de falar, em outra língua. O silêncio na cozinha ficou tão pesado que eu conseguia ouvir o barulho do relógio na parede. Eu continuei sorrindo, esperando o abraço, esperando o alívio dele. Mas o que veio foi um choque gelado. O que você disse, Carolina? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro de horror. 10.000 reais, Gustavo! Eu repeti, gesticulando com as mãos entusiasmada. Pensa bem, é uma noite. O que são algumas horas de esforço perto de ter todas as nossas contas pagas? A gente quita o cartão, enche a despensa e você ainda ganha um fôlego para procurar emprego sem essa pressão, toda nas costas. Eu já planejei tudo, vai ser discreto, ninguém vai saber e... Foi aí que a mesa tremeu. O Gustavo explodiu. Ele levantou tão rápido que a cadeira quase virou. Você ficou louca, Carolina. Ele gritou e os olhos dele estavam vermelhos. Você bebeu? Você perdeu o juízo total? Você tá me dizendo na minha cara que quer ir pro motel com aquele velho nojento por causa de dinheiro? Você tem noção do que está falando? Você não é uma prostituta, Carolina. Você é a minha esposa, você é uma mulher de família. Eu confesso que fiquei chocada com a agressividade dele. Onde estava a gratidão? Eu estava ali, disposta a usar o meu próprio corpo para salvar a pele dele. E era assim que ele me tratava? Mas amor é puramente estratégico. Eu respondi, tentando manter a calma e a lógica. Eu não sinto nada por aquele homem. Eu tenho nojo dele tanto quanto você. É um trabalho, entende? Um extra. Eu não quero nada com ele. Eu só quero o dinheiro dele para que a gente não seja despejado. É um sacrifício que eu estou disposta a fazer pelo nosso casamento. Qual o problema de você ser um pouco mais prático? O problema? Ele berrou, passando as mãos no rosto, desesperado. O problema é que isso destrói tudo o que a gente construiu. Eu prefiro morar debaixo de uma ponte. Eu prefiro passar fome, mas manter a nossa honra. Eu vou resolver, Carolina. Eu vou conseguir esse emprego, eu vou dar um jeito, mas não insiste nisso, pelo amor de Deus. Resolver como, Gustavo? Eu retruquei, perdendo a paciência. Você já fez 10, 15 entrevistas e nada. As contas não esperam o seu jeito. O banco não quer saber se você tem honra. Eles querem o dinheiro. Eu estou te oferecendo a solução de bandeja e você está aí, sendo orgulhoso. Ele se aproximou de mim com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar de decepção profunda, de quem estava vendo um monstro na frente dele. Escuta bem, Carolina. Eu vou falar uma vez só. Se você sair por aquela porta para se encontrar com esse homem, o nosso casamento acaba no mesmo segundo. Eu peço o divórcio e nunca mais olho na sua cara. Eu não aceito dinheiro sujo e não aceito uma mulher que coloca um preço na própria fidelidade. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu comecei a chorar de raiva. Você é um egoísta, Gustavo! Gritei de volta. Egoísta e orgulhoso. Você prefere ver a sua esposa sendo humilhada por cobradores? Prefere ver a gente perdendo tudo o que tem, só para manter esse seu ego de homem provedor, que nem prover nada está conseguindo. Eu estou fazendo isso por nós, para salvar a nossa casa. E você me ameaça com divórcio? Você é um ingrato. Eu saí da mesa batendo o pé. Eu tinha a faca e o queijo na mão para resolver a vida de todo mundo, mas o heroísmo barato do meu marido estava no caminho. Mas no fundo, eu sabia que depois que o dinheiro entrasse na conta e as dívidas sumissem, ele ia acabar me perdoando. Afinal, quem é que não gosta de ter a vida resolvida? Eu decidi que ia fazer o que precisava ser feito. Pelo bem dele, mesmo que ele fosse burro demais para entender agora. 2 dias se passaram desde aquela briga horrorosa na mesa do jantar. O Gustavo mal falava comigo, se arrastava pela casa como um fantasma. Mas eu estava focada. Eu olhava para as cartas de cobrança em cima do aparador. Ele podia ser guiado pelo orgulho, mas eu seria guiada pela sobrevivência. Naquela quinta-feira, coloquei meu melhor vestido, uma lingerie que me fizesse sentir poderosa, não por causa do Sr. Antônio, mas porque eu estava prestes a fechar o maior negócio da minha vida. Quando saí de casa, o Gustavo nem me olhou. Eu não disse para onde ia, mas no fundo, eu percebi que ele sabia. Eu respirei fundo enquanto o Uber se aproximava. Do endereço que o Sr. Antônio tinha me enviado. Ao entrar naquele quarto de motel, o cheiro de lavanda e as luzes baixas não me afetaram. Eu só conseguia pensar no peso que sairia das minhas costas. O encontro em si, bem, foi o que precisava ser. Eu desliguei o meu lado emocional e liguei o meu lado contadora. Cada minuto ali era um boleto sendo pago.
Cada gesto era um passo para longe do despejo. O Sr. Antônio era exatamente como eu imaginava. Um homem que achava que podia comprar o mundo. E naquele momento, eu deixei que ele acreditasse que tinha me comprado. Porque eu sabia que, na verdade, era eu quem estava usando ele. Eu era a estrategista, ele era apenas o financiador. O momento mais glorioso de toda a noite não foi o beijo de despedida ou as promessas de promoção no escritório. Foi o som do zíper da minha bolsa abrindo para receber o envelope. O Sr. Antônio o colocou sobre a mesa de cabeceira com um sorriso presunçoso. Era um envelope pardo, grosso e pesado. Quando eu o peguei, senti uma descarga de adrenalina que nenhuma outra coisa na vida tinha me dado antes. Ali estavam 10.000 reais. 50 notas de 200. Eu abri o envelope rapidamente, só para ver o brilho daquele dinheiro. Senti um senso de vitória tão absoluto que cheguei a ficar tonta. Eu me senti a mulher mais poderosa do mundo. Enquanto as outras mulheres estariam chorando de culpa, eu estava mentalmente fazendo uma planilha de Excel. Eu tinha conseguido em poucas horas o que o Gustavo não conseguiu em meses de entrevistas frustradas. Quem era o verdadeiro herói da casa agora? Saí do motel com a cabeça erguida. O caminho de volta para casa foi preenchido por um sentimento de paz absoluta. Eu olhava pela janela do carro e via as luzes da cidade, pensando, nós estamos salvos. Eu tinha certeza de que, ao ver o dinheiro, o Gustavo cairia em si. Ele ia perceber que o meu sacrifício era a prova de amor definitiva. Afinal, quem mais iria tão longe para garantir que ele não perdesse o teto? Eu imaginei a cena, eu chegando, jogando o envelope na cama, ele contando as notas e, finalmente, me abraçando e pedindo desculpas por ter sido tão mesquinho e orgulhoso. Entrei no nosso prédio com um sorriso no rosto. Ele já deve ter se acalmado, eu pensava. Ele é um homem inteligente, ele vai ver que o resultado final é o que importa. Eu entrei na sala silenciosa, mas a luz do quarto de hóspedes estava acesa. Eu caminhei até lá, já abrindo a bolsa, pronta para mostrar a ele o troféu da minha coragem. Eu ia dizer, olha aqui, amor, o nosso recomeço. Eu estava pronta para ser a esposa que salvou o lar. Eu juro que eu entrei rindo, pronta para gritar. Ganhamos, Gustavo! Corri até o nosso quarto. As portas do guarda-roupa estavam escancaradas, como feridas abertas. O lado dele estava vazio. Não havia uma camiseta, um par de meias, nada. O cheiro do perfume dele ainda estava no ar, mas ele tinha ido embora. Entrei em pânico. Peguei o celular e liguei 1, 2, 10 vezes. O sinal de ocupado. Ele tinha me bloqueado. Ele realmente tinha cumprido a promessa. Foi então que eu vi. Em cima da cômoda, havia um papel dobrado e uma carta formal com o timbre de um escritório de advocacia. Ao lado, um detalhe que me fez perder as pernas. A aliança dele, deixada ali, fria, em cima da madeira. Com as mãos geladas, eu li o bilhete, e cada palavra era como uma lâmina me retalhando por dentro. Carolina, quando eu vi você se arrumando daquela forma, com aquele brilho estranho nos olhos, eu soube. Eu avisei que se você cruzasse aquela linha, o nosso nós deixaria de existir. Eu não precisei de muito para confirmar. O rastreador do celular me mostrou exatamente o tempo que você ficou naquele motel. Você diz que fez por nós, mas eu vi a verdade. Você preferiu se vender a me ouvir. Você escolheu ser uma mulher sem respeito em vez de ser minha companheira. Desconfio até que a crise foi só a desculpa que você precisava para se entregar ao seu chefe. Agora você está livre. Pode ficar com ele, com os bônus e com esse dinheiro sujo. Ninguém estava passando fome, Carolina. A gente tinha pouco, mas a gente tinha um ao outro. Eu ia conseguir. Inclusive, a ironia mais amarga de todas. Horas depois de descobrir o seu rastro naquele motel, eu recebi a ligação. Eu passei naquela entrevista de emprego que tanto queria. O salário é ótimo, mas agora eu não preciso mais da sua solução. Fique com os seus 10.000. Eles custaram o meu respeito por você. Eu caí de joelhos no chão do quarto, abraçada àquela bolsa que minutos antes era o meu maior orgulho. Os 10.000 reais agora pareciam lixo. Papel pintado que não valia nada. O Gustavo tinha conseguido o emprego. Ele não levou nada que eu tivesse comprado com o meu salário. Deixou tudo para trás, como se quisesse se limpar de qualquer vestígio da vida comigo. Já se passaram 6 meses desde aquela noite. O Gustavo não fala comigo. Ele trocou de número, mudou de endereço e qualquer tentativa de aproximação é barrada por advogados frios que tratam o nosso amor como um processo de partilha de bens. Eu sinto que estou morrendo um pouco a cada dia. Eu trouxe a solução, eu resolvi os problemas financeiros, mas perdi o homem que eu amo. Eu só queria que ele entendesse que foi por dinheiro. Foi apenas uma transação.
Meu coração nunca saiu do lado dele, nem por um segundo naquele quarto de motel. Eu fiz o trabalho sujo para que ele pudesse descansar, mas ele me vê como um monstro. Eu choro todas as noites olhando para aquela aliança em cima da cômoda. Eu daria aqueles 10 mil reais e mais 1 milhão se pudesse voltar no tempo e apenas abraçá-lo naquele sofá, mesmo com as contas atrasadas. Gente, eu imploro por um conselho. Como eu faço para provar para o homem da minha vida que eu errei tentando acertar? Existe algum jeito de reconquistar um marido que sente nojo de você? Eu ainda o amo tanto que dói respirar. Por favor, me digam. Eu sou mesmo a vilã dessa história ou ele foi injusto em me abandonar depois de tudo? O que eu fiz por nós? Hoje faz exatamente 30 dias desde que eu compartilhei minha dor com vocês. E eu gostaria de dizer que as coisas melhoraram, mas a verdade é que eu estou vivendo um pesadelo sem fim. Eu li cada comentário que vocês deixaram. Muitos me chamaram de monstro, outros disseram que eu tive o que mereci. Dói porque ninguém parece entender que o peso que eu carreguei foi para salvar a nossa história. Eu tomei uma atitude drástica na tentativa de provar o meu amor. Eu fui até o escritório e me demiti. Eu não suportava mais olhar para a cara do Sr. Antônio. Eu sentia náuseas toda vez que passava por aquela porta. Eu achei que, se eu mostrasse para o Gustavo que abri mão do cargo, do aumento e de tudo o que causou a nossa ruína, ele veria o meu arrependimento. Mas o meu sacrifício foi em vão. Ele nem sequer soube, e se soube, não se importou. E sobre aqueles 10 mil reais, eu nunca tive coragem de encostar em um centavo sequer. Aquele dinheiro fede a fim. Ele brilha no escuro do meu quarto como um lembrete constante de tudo o que aconteceu. Agora eu tenho o dinheiro, mas a casa está tão vazia que o som do meu próprio choro ecoa nas paredes. Não tem ninguém para jantar comigo, ninguém para planejar o futuro. Mas a pior parte, a facada final veio ontem. Através de uma amiga em comum, eu soube que o Gustavo está saindo com outra mulher. Uma pessoa simples que trabalha em uma livraria. Me disseram que ele parecia em paz. Eu não consigo aceitar isso. Eu não aguento imaginar as mãos dele em outra pessoa. Ele contando sobre o novo emprego para outra mulher. Ele construindo uma vida que deveria ser nossa. Eu sinto uma raiva. Eu não quero que ele siga em frente. Eu quero que ele volte para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Eu fiz tudo por ele. Eu me sujeitei ao que tive nojo para que ele não fosse um fracassado sem teto. Porque ele não consegue enxergar a profundidade do meu sacrifício. Porque ele prefere uma estranha do que a mulher que deu a própria dignidade por ele? Agora eu pergunto a vocês. Eu fui mesmo a única idiota dessa história? Eu agi errado em querer salvar a nossa casa quando ele não conseguia? Ou foi o orgulho dele que foi ingrato demais e destruiu tudo por causa de uma única noite? Digam nos comentários. Porque eu não sei mais o que fazer para ter o meu Gustavo de volta. Me deem uma solução. E aí, o que você achou desse relato? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no Minuto do Reddit e ativar o sininho para não perder nenhuma história.